Bebês inconstantes, não. Varão perfeito? Bebês inconstantes, não. Varão perfeito, sim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:13-14. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. 1 Pedro 2:2-3, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:11-14. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses 2:4. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, versículos 16-23. Bebe e varão perfeito. Vamos descobrir o que são e qual devemos ser. Primeiro, quem é o bebe na fé? É aquele que não sabe as bases da nossa fé, que está em fase de crescimento, que necessita de se alimentar de leite, de um alimento que não é consistente, não tem peso nem massa, não tem forma, mas se molda a qualquer formato, pois o bebe não tem dentes, não tem um estômago que aguente comida sólida e tem que mastigar e ser digerida bem devagar. Ela não pode suportar tal alimento, pois não e desenvolvida, ainda esta no colo de seus pais. Textos que comprovam isso. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Entendemos que, no começo de nossa caminha, somos bebes, pois nascemos de novo, e se nos continuarmos nesse estado, vamos perecer, porque não crescemos, não conhecemos a palavra. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Pois bebe é o estado daquele não cresceu no conhecimento da palavra, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3:18. Preciso de graça, mas jamais pode me faltar o conhecimento de Deus. Bebes são facilmente enganados por qualquer vento e doutrina, porque doutrina
conhecimento sólido, e o bebe quer comer doutrina, mas não está preparado para receber. Por isso ele vai atrás de tudo que oferecem para ela, de qualquer coisa que ele ache que é doutrina, que pareça ser doutrina, mas não é. O que são é filosofias de homens que desejam o enganar, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Nós não devemos ser bebes para sempre, mas devemos crescer em conhecimento. Nos devemos ser bebes apenas na malícia, não na palavra. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Busquemos ser varões perfeitos, que é ter o pleno conhecimento de Cristo, a medida da estatura completa de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, à unidade da fé, a homem perfeito. Varão é homem de valor, de valores. Varão perfeito é homem com valores perfeitos de Cristo. O homem perfeito só se alimenta de santa doutrina de Cristo Jesus, pois se eu for perfeito vou ser santo, mas se eu for santo e não buscar conhecimento, eu vou acabar deixando de ser santo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Deus nos manda sermos neste tempo perfeito no conhecimento sobre Ele, é santo neste tempo como Ele é santo. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Colossenses 4,12. A palavra diz, conserveis firmes, conserveis perfeitos, firmes na fé, e conservados perfeitos, ou seja, conservar é preservar um estado. Então, se sou perfeito, é para eu continuar perfeito e me aperfeiçoar cada dia mais em conhecimento e santidade. Um importante aspecto da perfeição é, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3,2. Quem é perfeito não comete erro no falar, ele sabe o que está a falar. Ele não deixa a língua controlar ele, é ele quem controla a língua. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal e infingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:22, 23. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. O homem perfeito não erra na palavra porque conhece a palavra, ela que me purifica e me transforma. Através dela que eu alcanço a santidade e a vida eterna. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Quem é perfeito em primeiro lugar, obedece à palavra, e é santo, por ele lê a palavra e estuda a palavra, e nunca se esquece da oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Porque a palavra o manda orar sempre por todos os santos e homens deste mundo. Oração significa dependência de Deus. Por isso, quem é perfeito vive em constante oração a Deus. A oração agrada a Deus, pois ela é incenso agradável para Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8:4-5. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmos 141, 2. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Quando oramos, somos bom perfume de Cristo que alegra a Deus. Quando oramos, nossa oração move os céus e abala a terra, a oração, e poderosa para mover o trono de Deus. Por isso busquemos a perfeição, e quando a alcançarmos, que venhamos a permanecer nela.